tá bom? Nós temos ceia do Senhor também, temos o macarrão lá atrás, nós vamos enxugar um pouquinho, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou muito comigo acerca desse versículo, Lamentações 3, versículo 22. Quando domingo que vem vai ser o Genival, né? No outro domingo, eu vou pregar mais um sermão sobre família, provavelmente, porque a gente vai estar no meio da família. Domingo passado eu falei um pouco de família. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o cristão e o dinheiro e o dízimo. Vamos pensar um pouco sobre essa temática. O que significa o dízimo à luz do Novo Testamento, da Nova Aliança. E depois, se Deus permitir, nós vamos entrar na carta de Colossenses, ainda no mês de maio. Pois bem, como é só um versículo, e é só um pedaço do versículo, porque eu não coloquei o versículo todo, eu quero pedir à igreja para que leia comigo. Lamentações 3, 22, é apenas a parte do versículo, e nós vamos meditar. Esse versículo ficou palpitando em minha mente, em meu coração, e eu quero compartilhar um pouco aquilo que eu fui tocado com esse versículo com a igreja. Lamentações 3, 22. Vamos lá, toda a igreja? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queridos, esse é um versículo muito conhecido. Inclusive, é decorado. Pessoas que não são cristãs conhecem esse versículo. E é possível que quando a gente comece, a pessoa consiga terminar. Porque é um versículo, de fato, muito famoso. É um dos textos áureos das Sagradas Escrituras. Eu quero meditar com os irmãos o seguinte: vida, um milagre. A vida é um milagre. Baseado nesse texto, diante daquilo que eu fui impactado durante essas 2 últimas semanas que eu meditei nesse versículo. Pois bem, se eu perguntasse a você o que sustenta a nossa vida, a nossa existência, qual seria a nossa resposta? Poderia ser inúmeras, e nenhuma delas estaria errada. Nenhuma delas estaria errada. Por exemplo, o que sustenta a sua vida ou a sua existência? Se nós perguntássemos isso a qualquer pessoa, ou se nós fizéssemos essa pergunta para nós mesmos, a gente poderia dar algumas respostas. Por exemplo, a minha saúde. Tem pessoas que têm uma saúde de ferro, que ficam pouco doentes. Não é verdade? É até invejável isso, mas tem pessoas que ficam um pouco doentes. E a pessoa fala: olha, eu tenho uma saúde muito boa, é por isso que eu estou vivo até hoje. Ou poderíamos ter uma outra resposta. Ora, eu tenho essa saúde e mantenho a minha existência por causa da periodicidade do exercício que eu faço na minha vida. Eu tenho um exercício físico ativo, tenho disciplina, tenho rotina, e isso me mantém bem, me mantém com saúde, me mantém com vida. Ou outros poderiam falar: olha, um emprego, graças a Deus, consegui um emprego da minha vida. E isso me mantém com saúde mental, psíquica, me possibilita a ter uma boa alimentação, uma estabilidade. Ou então poderia ser a seguinte resposta: olha, eu tenho uma alimentação refinadíssima, muito seletiva. Eu só como aquilo que faz bem à saúde. Poderia ser uma resposta. Ou então poderia ser: rapaz, é porque eu vivo numa boa nação, num bom estado. O estado que eu vivo, estado no sentido de nação, de país, me proporciona viver segurança pública, saúde de primeira. Será que estou falando do Brasil? Provavelmente não. Mas alguém poderia responder isso. Poderia ser aquele orgulho cultural, correto? Mas é bem verdade que, se olharmos para outros países, pessoas morrem antes por causa de condições sanitárias, que é muito pior do que o Brasil, tem uma expectativa de vida menor. Então observe que são respostas válidas. No entanto, será que essa é a resposta definitiva? A principal? A primordial? Será que essa de fato é a resposta que realmente justifica a nossa existência? A nossa existência, a nossa vida, ela está certamente governada pela soberania de Deus, mas também mesclada com a nossa responsabilidade. Uma pessoa que não faz exercício físico ou que come mal, provavelmente vai viver menos no curso natural de uma pessoa que pratica exercício e se alimenta bem. Não obstante, apesar de estar mesclado com a responsabilidade humana,
existe uma resposta mais fundamental ainda do porquê nós estamos vivos, do porquê nós ainda existimos. E essa resposta se encontra na boca do profeta Jeremias. De novo, eu vou ler o versículo e os irmãos terão a resposta. E os irmãos vão perceber que a vida é um milagre. Como eu falei, quando nós fomos orar pelo irmão Valdeci, há muita coisa envolvida para que ele pudesse estar aqui mais uma vez. Há muita coisa envolvida que está acima da nossa alçada, que nos permite estar aqui mais uma vez. O que são isso? As misericórdias de Deus. E o profeta usa no plural, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora, meus irmãos, faça um exercício imaginativo. Retira então as misericórdias do Senhor desse versículo. O que sobraria de nós? Nada. O desfecho natural seria todos nós consumidos. Observe que Jeremias não fala que pelo muito exercício, pela boa alimentação, pelo emprego que eu tenho, pelo lugar que eu moro, eu não sou consumido. São pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Por isso que eu estou falando que a vida é um milagre. Aí você fala assim, pastor, mas o que é milagre? Uma definição bem simples. É o seguinte: um milagre consiste numa intervenção divina, alterando ou suspendendo o curso natural de leis fixadas pelo próprio Deus. De novo, observe a definição e observe como isso causa muito com o versículo que a gente leu. O que é o milagre? O milagre consiste numa intervenção divina, alterando ou suspendendo o curso natural de leis fixadas pelo próprio Deus. Exemplos, nós temos inúmeros na Bíblia. O maná que caiu no céu. Desculpa, no céu não, do céu, no deserto. Poderia chover, é natural chover maná? Lógico que não. Logo, aquilo foi uma intervenção divina, gerando algo que, de maneira natural, o maná não cairia. Outros exemplos para ficar bem claro. A água saindo da rocha. Meus irmãos, se você bater numa rocha hoje, você vai ver que, além de ser maciça, ela é seca. Ela não tem água. E Moisés fala e depois bate, né? Ele pecou também. E a água sai para alimentar multidões. Milagre. Outro exemplo de milagre muito famoso. O mar se abrir ao meio para que povos possam passar dentre o mar e não se afogar. Exceto quando eles saíram e os egípcios entraram. E Deus então fez o mar se fechar e eliminou os inimigos do povo de Deus. O rio Jordão que parou com Josué. O machado que flutuou. Os irmãos já viram isso? Jadinho é pedreiro, né? Já viu isso, Jadinho? Um martelo, um machado, cair em uma caixa d'água, em um balde, e aquilo flutuar como se fosse isopor. Isso é um milagre. É Deus alterando ou suspendendo, por meio de sua intervenção, algo natural, um curso natural. Enfim, são inúmeros. A muralha de Jericó que caiu ao som da trombeta, um paralítico andar, um cego ver, tudo isso é milagre. Aí você fala assim, pastor, e o que tem a ver isso com a nossa vida? A nossa vida segue um rumo natural. A nossa vida pende para a vida. A lei da biologia. Nós somos organismos vivos. E eu não vejo nenhum milagre para justificar a minha existência e a minha vida. Será que não, meus irmãos? Será que, de fato, o curso natural da nossa existência seria de vida e não de morte? Eu quero trazer a sua atenção a isso. E nós vamos perceber, meus irmãos, que se não fosse uma intervenção antecedendo o nascer do sol, nem o sol nasceria. E essa intervenção divina se faz por meio de suas misericórdias. Para Jeremias,
não fosse as muitas misericórdias do Senhor, todos nós estaríamos consumidos. Tira as misericórdias do Senhor e não há mais história para contar. Portanto, viver ou existir é um milagre, porque desde a queda adâmica, observe isso, viver ou existir é um milagre, porque desde a queda adâmica, Deus está suspendendo o efeito imediato de uma lei fundamental quebrada por nós, a saber, a morte. O fluxo natural da decisão de Adão era a morte. A lei espiritual de Deus, que disse para Adão, Adão, no dia em que você comer daquela árvore, você vai morrer. O fluxo dessa lei não seguiu de maneira imediata. Ou seja, Deus está intervindo desde o nosso Pai primordial para que a lei natural da morte não operasse em nossas vidas e em nossa existência, nos possibilitando estarmos aqui essa noite. Então talvez você fale assim, pastor, eu estou com um problema muito grave de saúde, eu oro e Deus não me cura. Eu não vejo milagre nenhum de Deus. Será que não, meus irmãos? A nossa existência é mergulhada num mar de misericórdia. Porque a lei natural está sendo suspendida por Deus para que eu e você pudéssemos existir e respirar. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, tem essa condição de Deus para Adão. Adão, você pode comer de todas as árvores. Observe que Deus não é um Deus legalista. Deus é um Deus que tem prazer quando vê o homem tendo prazer. E apenas uma coisa o homem não poderia acessar, que era a árvore proibida. E ele acessou. E aí o homem ficou desnorteado. E agora a gente tem prazer onde não é para ter prazer. Agora a gente namora com a morte. Agora a gente tem decisões equivocadas, desorientadas. E essas decisões, em seus fluxos naturais, deveriam nos levar para a morte. Todavia, há algo inexplicado. Por mais que o nosso histórico deveria acabar num caixão, na não existência, nós estamos aqui. O que explica isso, meus irmãos? Há uma lei sendo suspensa desde Adão, que é a lei da morte. E Deus está suspendendo isso, porque Ele é um Deus que intervém na história e não abandona o ser humano à sua própria sorte. Se Deus retirar a mão de você, se Deus retirar a mão de mim, se Deus nos entregarmos a nós mesmos, nós iremos sucumbir e descobriremos que tudo aquilo que nós temos e somos hoje é por misericórdia de Deus. Porque aquilo que seremos sem a sua intervenção é algo que eu e você não gostaríamos de ter. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, disse uma frase-chave, que é muito conhecida. A alma que pecar, está vendo quando os irmãos conhecem? A alma que pecar, quem aqui nunca pecou? Todo mundo já pecou? Porque você não está morto. É a lei de Deus. Por que nós estamos aqui então, meus irmãos? Porque há um milagre da vida. Há um milagre pela qual Deus está sustentando o universo. O mundo é caos e está prestes a estar em colapso. Porque o governante desse mundo caiu, que era Adão. Mas há um governante maior que está no trono celestial que mantém esse caos, essa bomba atômica, restringindo o mal, não dando vazão à morte para que nós pudéssemos existir. Por isso Jeremias olha e fala assim, gente, só existe uma razão pela qual nós ainda existimos. Nós nos movemos, nós ainda vivemos e respiramos. É porque nós estamos nele, na sua misericórdia. O apóstolo Paulo, Romanos 6, 23, diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. Está vendo como os irmãos sabem
que não há razão pela qual nós, humanamente falando, não há razão que justifique nós estarmos aqui, não era para nós existirmos, para nós vivermos, a não ser eternamente separado e sofrendo a morte eterna. Porque, novamente, se eu fizesse a pergunta, quem aqui nunca trabalhou para o pecado, eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão, porque nós somos pecadores. Tendo em vista o conceito de milagre, que é Deus intervindo numa ordem natural, tendo em vista que é natural o pecado matar e nós estamos vivos, por que nós estamos aqui? Porque a vida é um milagre. A vida é um milagre. A vida é um dom de Deus. A vida é um presente. Nós existirmos só é justificado porque Deus nos mantém em sua graça e em sua misericórdia. Queridos, o que aconteceria se eu pegasse o meu Ford Ka, mirasse um poste a 100, 120, 140, 160 e pá, batesse de frente? Sem cinto de segurança. Morreria. Lei natural. A lei do pecado, para matar, é mais eficiente do que minha batida de carro num poste. A lei que diz que a alma que pecar morrerá é mais absoluta do que a lei da gravidade. E mesmo assim nós estamos aqui, é como se todos os dias nós batêssemos no poste e nós não morrêssemos. Porque eu e você continuamos a pecar. A lei natural está sendo mitigada por Deus, em sua graça e em sua misericórdia. É como se nós pulássemos da Ponte Rio-Niterói todos os dias. E por incrível que pareça, a gente não morresse. Isso é que acontece quando você decide acessar pornografia. Quando você decide mentir. Quando você decide maltratar o seu cônjuge. Quando você decide estar irado com os seus filhos. Quando você decide sonegar o que lhe é devido aos outros. Quando eu olho para uma mulher com intenção impura. Quando eu cedo à preguiça. Quando eu esqueço do meu Deus e não amo como devo amar. Todos os dias eu bato no poste e mereço morrer. E ainda assim estou aqui falando para os irmãos. A vida é um milagre, meus irmãos. É dom de Deus. É graça sobre graça. Porque se não fosse as misericórdias de Deus, só restaria uma coisa. Estaríamos todos consumidos. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Essa é a definição simples de misericórdia. É Deus não nos dar aquilo que merecemos. Porque tudo aquilo que nós merecemos é a morte. É o caos, é a não existência, é o sofrimento eterno. E Deus está com misericórdia todos os dias operando para que a gente não caia nessa masmorra. Por isso, meus irmãos, que é muito complicado esse tipo de teologia, de música, que fala para nós reivindicarmos de Deus alguma coisa. Porque se nós reivindicássemos de Deus alguma coisa e Deus nos ouvisse, só restaria uma coisa: morte e condenação eterna. Portanto, nós estamos vivendo um milagre. Pois se Deus retirar de nós a sua misericórdia, ou seja, a sua intervenção diária, de acordo com Jeremias, estaríamos todos nós consumidos. Com isso, entendemos que a vida não é um direito. Para o mundo jurídico, a vida é um direito. Se você abrir lá no artigo 5º da Constituição, vai ver que a vida, o direito à vida, é um direito fundamental. O Estado precisa trabalhar para que você viva. E civicamente,
eu posso militar para que o Estado de fato respeite o meu direito de viver. Mas, teologicamente, a vida não é um direito, a vida é uma concessão graciosa de Deus. A vida é um milagre, é a intervenção de Deus. Partindo desse pressuposto, os judeus que aqui estavam sendo levados para o exílio babilônico deveriam entender que essa disciplina do Senhor ainda era menor do que aquilo que eles mereciam. Por isso, meus irmãos, quando a gente entra na disciplina do Senhor e Deus nos corrige, porque Deus nos ama, lembre-se de que ainda estamos merecendo algo menor do que de fato merecemos. E aí, quando Jeremias lamenta isso, porque as misericórdias, lamento que estou falando por causa do livro. Aqui ele está dando um grito de regozijo, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele está lembrando aos judeus, lembre-se de que a Babilônia, por mais que seja a disciplina e o juízo divino, ainda é menor do que aquilo que nós merecíamos. E sendo assim, meus irmãos, se nós vivemos um milagre, se a vida é um dom, é um milagre, é um presente de Deus, como a gente pode se relacionar com Deus exigindo algo? É triste, às vezes, que a gente vai visitar um culto, uma igreja, ouve cada pataquada na internet, de pessoas reivindicando, de pessoas comprando bênção, bargueando e negociando com Deus, mas não faz sentido diante de uma máxima dessa, de uma verdade dessa. Não faz sentido. Qual é o sentido nós nos relacionarmos com Deus exigindo algo? Queridos, para que eu e você, ou para que alguém possa reclamar da vida com Deus, faça um exercício, antes de tudo, de agradecer por ter uma vida. Antes de reclamar a vida que você tem, antes de eu reclamar a vida que eu tenha, faça o favor, antes de tudo, de agradecer que você tem vida. Que você tem um fôlego que não te pertence, que é concessão graciosa, que é dádiva, que é presente de Deus. Com isso, eu quero trazer mais 2 lições e aplicações para nós encerrar. Observe mais uma vez a fala de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Olha só, Jeremias não fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de Izete não ser consumida. Porque é fácil a gente olhar um terceiro. Aquele está vivo só pela misericórdia de Deus. Quem nunca falou isso? Aquele está só pela misericórdia. Bem-vindo ao clube. Porque você também, meus irmãos. Eu também. Olha o que Jeremias fala. Nós não sermos. Jeremias é um santo homem de Deus, separado desde o ventre. Um profeta, separado por Deus, pregando a um povo rebelde, mas ele tem consciência de que até ele está vivo pelas misericórdias de Deus. Não ache somente o pagão, o ímpio, o pecador está vivo por causa da misericórdia de Deus. Isso está certo, mas está parcialmente errado quando a gente foca e canaliza a misericórdia de Deus somente aquelas pessoas. Porque eu e você estamos no mesmo lugar, recipientes da misericórdia de Deus. Queridos, eu acho que falta muito consciência à igreja brasileira. De coração, rasgo meu coração aqui para a igreja. Consciência de que a gente é devedor de Deus, mas Deus não é devedor de nada. É muita gente com dodói com Deus, porque Deus fez isso e aquilo. Abandonando a fé por coisas melindrosas. Porque Deus, porque Deus. Nós precisamos ser batizados com esse senso de que a vida é dom de Deus, um presente do Senhor. E como Jeremias, precisamos nos incluir. E todos nós devemos cantar, celebrar, adorar e orar com esse sentimento de Jeremias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia se renova toda manhã. Assim como conclui Jeremias no versículo 22 e 23. Mais certo. Aliás, por que é certo que o sol vai se levantar amanhã? É um ditado que a gente fala, né? Tão certo como o sol vai se levantar. Jeremias antecede. É certo. Mas porque tem uma certeza maior ainda.
as misericórdias do Senhor se renovam. Por isso o cosmo não entra em colapso. Por isso o sol vai se levantar amanhã. Quantos anos você tem, meus irmãos? Faça quantos dias você já viveu. Graça sobre graça. Misericórdia sobre as nossas vidas. A gente precisa aprender com Jeremias que nós, como qualquer outro, como muçulmano, como progressista, como travesti, como prostituta, como ladrão, como assassino, como um falso pastor, como um religioso, nós precisamos nos incluir e entendermos que nós somos salvos e alcançados pela graça e pela misericórdia de Jesus. Todos nós aqui, sem exceção, inclusive esse que fala, está debaixo de um nível de graça e de misericórdia de Deus. Por fim, a última lição para nós irmos para 3 aplicações, seguinte. Quem no texto é descrito como um ser cheio de misericórdia? O Senhor. De novo, a misericórdia do Senhor. O pastor Juninho, precisa ser misericordioso. Mas, meus irmãos, quantas vezes eu não ajo com falta de misericórdia com uma ovelha, com minha esposa, com meus filhos? Quantas vezes eu não ajo com falta de misericórdia com o meu vizinho, com o meu próximo? Mas existe alguém que é cheio de misericórdia e que a sua misericórdia não tem fim. Versículo 23 desse capítulo. É o Senhor. E por que eu quero destacar isso? Porque há uma tendência de nós lermos o Antigo Testamento e achar que o Deus do Novo é mais bonzinho do que o Deus do Antigo. Mas o Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele é tão cheio de misericórdia que não tem como acrescentar mais misericórdia a ele. E ele é tão cheio de graça que transborda ao ponto de enviar o seu filho e morrer por mim e por você em nosso lugar. Não caia nessa esparrela, nessa mentira de achar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente, distinto do Novo Testamento. Porque é esse Deus que é cheio de misericórdia. Você encontra misericórdia no Antigo Testamento e também encontra juízo no Novo. Porque nós estamos falando de um único Deus. É lógico que a graça do Senhor se revela mais em Cristo Jesus. E por meio de Cristo Jesus, a medida da graça é escancarada. Não obstante, sem dúvida alguma, é o mesmo Deus que está operando. E desde Adão, está suspendendo uma lei que deveria recair sobre nós. A morte, a não existência, o caos ou a condenação eterna. Por fim, quero fazer 3 aplicações para irmos para a ceia do Senhor. Com isso, meus irmãos, lendo apenas esses versículos, eu quero destacar pelo menos 3 aplicações que cabem a nós. Primeiro, seja humilde. Segundo, tenha um coração grato. Terceiro, faça um bom uso das misericórdias de Deus. Repito e explico cada um. Seja humilde. Às vezes, nós fazemos planos para o futuro como se a vida estivesse tomada por certo. Aí Tiago vai olhar para os orgulhosos, porque para Tiago, uma pessoa que planeja como se o futuro estivesse certo, ele chama de orgulhoso. Soberbo, orgulhoso, preste atenção. Antes de falar amanhã, diga se o Senhor quiser. Porque o amanhã também é concessão divina. Nós não podemos acrescentar um palmo à nossa existência. Portanto, seja humilde. Se Deus quiser, isso acontecerá. Lógico, meus irmãos, que eu não quero cair aqui no formalismo e legalismo e dizer que sempre você tem que verbalizar essas palavras. Mas é necessário que essa verdade esteja encucada no seu coração quando você fala: amanhã pretendo ir à faculdade. Eu preciso falar com senso de temor, de que Deus, se Ele permitir, é graça.
Sejamos humildes. A vida é graça. E se a graça é algo imerecido, jamais podemos ou devemos reclamar da vida como se fosse um direito. Segundo, seja grato. Quem com essa consciência não terá um coração mais agradecido, meus irmãos? Pelo amor de Jesus. Não é possível a gente sair daqui hoje à noite menos agradecido que nós entramos. Se você entende que a vida é um dom, é uma graça, e que tem algo, muita coisa em jogo, e que Deus está te preservando, não é possível nós sairmos daqui com o coração agradecido. E agora eu quero fazer uma aplicação muito pertinente. Não apenas agradecido pela sua vida, mas pelas pessoas que você ama. Querido, esse dia eu estava conversando com minha esposa. É algo assim, que só de falar dá calafrio, mas eu vou compartilhar com os irmãos. Um dia a gente estava com Catarina, e eu falei assim com minha esposa, meu amor, e se Deus levasse a Catarina hoje? Na flor da idade, acho que ela estava com 2 anos. E se Deus levasse a Catarina hoje? A gente parte do pressuposto que a vida é um direito, e que ela tem que viver até os 70. E que eu tenho que morrer antes dela. Se, meu amor, a gente precisa alimentar uma consciência de que os 2 anos dela é concessão divina. É graça. Se Deus levar hoje, com 2 anos, aí ele fala, Deus, graças eu te dou, porque o Senhor permitiu viver 2 anos. E não acusá-lo porque tirou os 70 anos da frente, porque a vida é um dom, é um milagre, é concessão graciosa de Deus. Eu não estou falando isso aqui, não vai doer. Se isso acontecesse, eu ia chorar muito. Talvez eu ia pedir até a licença da igreja para cuidar do meu coração. Mas é necessário a gente nos confrontarmos com essa verdade. Por isso, olhe para o rostinho do seu cônjuge de hoje e fala assim, beija forte. Ele fala, graças de Deus, o Senhor me deu você mais um dia. Faça isso, meus irmãos. Durma bem com seu cônjuge, agradeça. Dê um beijo no seu filho e fala assim, graças a Deus, o Senhor concedeu mais um dia de vida. Alimente isso em seu coração. Assim como eu estou procurando fazer a partir do momento que eu terminei de ler Lamentações, isso pulsou em minha mente. E aí eu olho para a Catarina, hoje para a Cecília e falo, obrigado, Senhor, mais um dia prorrogado. Graças a Deus. Por fim, meus irmãos, faça uso das misericórdias de Deus. Faça bom uso da misericórdia de Deus. Essas misericórdias de Deus, que te permite viver e existir, não é um fim em si mesmo para você viver e existir nessa terra. Porque essas misericórdias um dia vão cessar. Eu não sei a condição do seu coração hoje à noite, mas essas misericórdias vão cessar. E elas se prorrogam sobre a nossa vida por causa de uma razão. Porque Deus quer infundir vida na sua vida. Mas pastor, eu estou vivo. Mas agora estou falando de outra vida, uma vida espiritual. Uma vida que sai do seio da Trindade. Entra em nosso coração por meio do Espírito Santo e pulsa. E é uma vida que ninguém pode mais tirar. Você vai morrer biologicamente, mas essa vida espiritual vai continuar pulsando, porque ela é uma vida eterna. Segura e selada pelo Espírito Santo. Termino esse sermão fazendo essa pergunta. Você está fazendo bom uso das misericórdias de Deus na sua vida? Já se rendeu a Jesus Cristo? Já se arrependeu de seus pecados? Já confessou o Senhor? Já se entregou a Ele? Se não, meus irmãos, esse é o momento. Faça isso e agradeça a Jesus Cristo